não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Samuel Gouveia, quando colocou a noção de que a realidade não é função do cérebro, sim do ego, logo me veio a reflexão da relação do ego com o conhecimento por presença. Como o ego articularia isso? Ele não articula, ele apenas reconhece, ele admite. Né? O conhecimento por presença chega à nossa consciência pela admissão. Não é isso? A admissão de que algo está acontecendo. Em geral, quando nós temos essa impressão de que algo está acontecendo na realidade e não está sob o nosso controle, é porque algum detalhe específico chamou a nossa atenção. Por exemplo, se você é atacado por uma fera, é atacado por um tigre, por um urso, você sabe que aquilo não é pensamento. Né? Existe claro, um desejo de fugir e imaginar que aquilo é apenas um pesadelo, mas você sabe que vai falhar isso aí. Né? Eu vi já centenas de depoimentos, todas as pessoas dizem isso. Eu queria acreditar que era só um pesadelo, mas eu sabia que não era. Né? Então, você tem uma realidade ali que te transcende, que vai infinitamente além do seu pensamento e sobre a qual você não tem nenhum controle. Muito bem, você não precisa esperar que um tigre te ataque para ter isso. Né? Por isso que eu sugiro aquele exercício de você deitar na grama. Ali não está acontecendo nada de grave, nenhum tigre vai comer você, tá certo? Você simplesmente está concedendo ao universo o mesmo privilégio que você concederia ao tigre se ele te atacasse. É de reconhecer que ele existe, que ele está aí, que ele te transcende e que ele está chegando até você. E que você está dentro dele. Né? Então é simplesmente o reconhecimento da situação real. Isso é um exercício que tem que ser feito todos os dias, pelo resto da sua vida. Não é difícil você fazer. Né? Acontece que o pensamento ele tem uma mecânica que é difícil de você parar. Não é isso? Então, por exemplo, no tempo que eu fazia Tai Chi com o Michel Weber, ele ensinava você a concentrar a sua atenção no seu centro de gravidade. Não é isso? Você não estava pensando, o centro de gravidade existe realmente e a sua atenção está ali num fator real que está presente no seu corpo. Isso ajudou pra caramba. Você sentir o centro de gravidade, sentir o peso, tá certo? Bom, você está sentindo uma coisa que está acontecendo mesmo, que está real e que não é parte do seu pensamento. O pensamento te distrai disso. E daí você volta de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Isso acaba dando uma diferença na sua conduta. Né? Esse centro, que eles chamavam o Ki, né? É o que os japoneses chamam de Hara. E tem o famoso livro do conde Carlfried Graf von Durkheim, que se chama Hara. E ele conta que, quando ele estava no Japão, ele reparou, por exemplo, que pegava fogo no cinema. Na Alemanha todo mundo sairia correndo, e os japoneses não, eles saíam devagarzinho, com calma, metodicamente. E ele perguntou para os japoneses, por que vocês são assim? Ele disse que nós temos o Hara. Quer dizer, nós estamos acostumados a esta sensação, vamos dizer, do peso, do centro de gravidade do corpo, que nos dá, portanto, um autodomínio, que não é um autodomínio pelo pensamento, é pela presença. Eu não digo que precisam fazer esse exercício, também não estou recomendando que faça o Tai Chi, eu não saberia que professor indicar para vocês hoje, tá certo? Mas não precisa ser através do Tai Chi, essa simples prática de você deitar na grama e lembrar que o universo está presente e você está presente dentro dele. Alguém aqui conta que eles fizeram esse exercício, quer ver?
Onde está isso? Aqui, André Luiz. Nessa semana, quinta-feira, consegui fazer esse exercício, deitar no solo e sentir a presença do universo sobre mim. Chamei meus pais e o padre da minha cidade, expliquei o exercício todo e fomos a uma fazenda para vivenciar essa beleza. Foi grandioso. Quando chegamos em casa, o padre nos ligou e pediu para rezar no Salmo 8, que louva a Deus em sua criação e em sua infinitude. Olha só, é isso aqui. Vai lá e faz, você vai ver que isso funciona. Se fizer muitas vezes, não precisa ser deitado na grama, você pode fazer em qualquer lugar, na verdade. Só você lembrar, o universo está aí, eu estou dentro dele. Que não é óbvio. Né? Você sabe disto. Isso não é uma coisa pensada, isso é um reconhecimento. É uma admissão. Carlos Barros, o senhor disse que o que sentimos deve ser separado da realidade, mas no caso de uma percepção direta e intuitiva da realidade que acontece inseparavelmente do sentimento, no caso de estarmos todos intrinsecamente imersos no próprio Deus, esse sentimento, do meu ponto de vista, é também realidade. Claro que é. Só que o sentimento é a realidade sua. É isso que eu não estou falando contra o sentimento. Ao contrário, o sentimento indica alguma coisa. O que ele indica? Ele indica o seu estado. Portanto, ele faz parte da autoconsciência, não da consciência de realidade. Por exemplo, se numa determinada situação eu tenho medo, esse medo me informa qual é o meu estado. Não me informa se existe realmente um perigo. Está entendendo? O sujeito pode ter tanto medo de um tigre imaginário quanto um tigre de verdade. Tá certo? Mas, de qualquer modo, o sentimento informa onde ele está. O sentimento é como se fosse, vamos dizer, um jogo de proporções, A sobre B igual a X sobre Y. É como se fosse uma caixa de ressonância. Tá certo? E, evidentemente, a ressonância é proporcional ao estímulo, mas você não sabe se o estímulo veio da realidade ou da sua imaginação, você só sabe a medida do que você está sentindo. Então, o sentimento é básico para você reconhecer em que estado você está no momento. Então, admitir o sentimento também como uma realidade. Quer dizer, o que eu estou sentindo é isto. Eu não sei exatamente o que está se passando. E o meu sentimento não dá a medida certa do que está acontecendo. Dá apenas a medida certa do que eu estou sentindo, ó raios. Quantas vezes você não sente um medo sabendo que o medo é absurdo? Ou você sente raiva de uma pessoa sabendo que ela não fez nada de mal contra você? Não obstante, é aquilo que você está sentindo. E não adianta você negar. É isso? Claro, você pode corrigir, mudar de sentimento. O sentimento é eminentemente mutável, ele está mudando o tempo todo. Portanto, você pode mudá-lo introduzindo um novo dado, uma nova informação. Tá certo? Você o muda, você não pode se deixar guiar por ele. Então, o sentimento é como se fosse o velocímetro do automóvel. Ele te mostra que velocidade você está, não aquela que você deveria estar. Se eu estou aqui a 75 km por hora, mas ele não diz qual é o limite de velocidade da estrada. Ou se você está correndo risco ou não. Só diz o que você está fazendo. Tá certo? Então, vamos dizer, você conhecer e admitir os seus próprios sentimentos faz parte do conhecer e admitir a realidade. Apenas essa é a sua realidade. Então, às vezes, ela não é aquilo que nós desejaríamos, ou aquilo que confere com a nossa autoimagem. Também, quando eu falo do ego, é importante o seguinte: não confunda o ego com autoimagem. Ego é o centro decisório, ele não é uma imagem. Aliás, o que eu estou explicando aqui é o seguinte: a autoimagem tem de ser dissolvida diariamente. Dissolvida e trocada, de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, por exemplo, você reconhecer o seu estado de ignorância quanto a você mesmo, não é isso? Te permite que você descubra algo sobre você mesmo no instante seguinte, que você não descobriria se você estivesse apegado àquela outra autoimagem. Tá certo? Então, não é importante ter uma autoimagem. É importante ter muitas que vão sendo trocadas. Então, também, quando você está muito empenhado em manter uma autoimagem, transmitir uma autoimagem, você está desligado da realidade, evidentemente. Porque você está prestando atenção na imagem, não na realidade.
Não é isso? Portanto, é melhor assim você não saber qual é a impressão que você está dando. Né? Aqui, eu penso que quando eu estou dando aula, eu estou aqui, estou pensando exclusivamente naquilo que eu quero transmitir. Eu não sei se eu estou falando bonito, se eu estou falando feio, se eu estou fazendo papel de palhaço, não tenho a menor ideia. Né? No dia seguinte é que eu vou saber quando as pessoas me informam. Olha, uma vez eu estava dando aula e eu tinha uma garrafa térmica do lado. E eu vi que quando eu ia botar café na xícara, todo mundo parava e olhava para a garrafa térmica. E isso foi, né, meses. Daí um dia eu perguntei, mas por que raio vocês ficam olhando na garrafa térmica? Eu estou aqui explicando, tentando dar aula, pô. Ele disse, não, nós estamos pensando como é que você consegue segurar a xícara, um cigarro e ainda apertar a garrafa ao mesmo tempo. Eu falei, pô, eu nunca reparei que eu tinha essa habilidade. Então eu chamei a atenção para uma coisa lateral, não foi minha intenção. Então, você precisa ter um amor pela realidade. Eu quero saber como as coisas são mesmo. E as coisas são, eu vou dizer, para você saber como as coisas são mesmo, a primeira coisa é saber que elas não são como você as pensa. O que você pensa é só o que você pensa. Tudo que eu estou dizendo para vocês, o que eu estou querendo? Que vocês peguem este conjunto de pensamentos e metam na sua cabeça e comecem a pensar exatamente assim. E falam, não, é claro que não, porque daí vocês vão estar apenas copiando o meu pensamento para dentro da sua cabeça e nós não saímos da esfera do pensamento. Eu estou querendo que vocês verifiquem na realidade da experiência se isso é assim. E se não for, você, por favor, me avise. Mas como eu estou fazendo um esforço monstro para ficar na realidade, em geral, o que eu falo tem algo a ver com a realidade e não apenas com o meu próprio pensamento. E as pessoas acabam confirmando por sua experiência própria. Não é isso? Agora, se você tentar tirar conclusões de tipo metafísico do que eu estou falando, você vai parar longe. Porque as suas conclusões podem ser certas, podem ser erradas, mas certamente não é delas que nós estamos falando aqui agora. Eu estou falando só de uma técnica, o método. Não das consequências que você vai tirar dela. Não do conteúdo que você vai tirar daí. Isso aí, na verdade, eu não sei, porque esse conteúdo é inabarcável como o próprio universo. Você se abra para o universo, né, em vez de se fechar no seu pensamento. E, bom, o que tem dentro do universo? Eu não sei, meu filho, para a gente fazer a lista, ele não ia acabar tão cedo, né? Portanto, não é essa a ênfase da coisa, não são conclusões de ordem metafísica, tá bom? Então, por hoje... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.